Além da estatal PDVSA, as reservas de petróleo venezuelanas são exploradas por companhias de países democráticos como França, Espanha, Itália e Estados Unidos e também por empresas de regimes autocráticos como China e Rússia. Em março, uma delegação da Petrobras esteve na Venezuela e visitou campos petrolíferos no país. A equipe da Petrobras se reuniu com técnicos da estatal venezuelana PDVSA e fizeram visitas a campos de produção em Maracaibo e a uma refinaria em Paraguaná. A missão ocorreu 4 meses antes das eleições, ainda no contexto do Acordo de Barbados, que fez os Estados Unidos amenizarem as sanções contra a Venezuela. Segundo fontes da Petrobras, a visita teve o objetivo de conhecer o estado dos ativos venezuelanos e identificar possíveis interesses da estatal brasileira no país. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, com aproximadamente 300 bilhões de barris, o que atrai interesse de companhias de óleo e gás do mundo todo, mas enfrenta uma profunda crise com o sucateamento da estrutura e a imposição de sanções internacionais. Hoje, os maiores exploradores da commodity na Venezuela, além da estatal PDVSA, são empresas da França, Rússia, Espanha, Itália, China, Índia, Bielorrússia e os Estados Unidos com a Chevron. Em abril, logo depois de Washington retomar as sanções contra a Venezuela, Nicolás Maduro afirmou que o país fecharia contrato com 20 novos investidores de óleo e gás. A decisão de Washington fez com que mais de 40 licenças de companhias americanas do setor que atuavam no país latino expirassem. Também em abril, Maduro fez mais uma investida. Promulgou uma lei que criou uma província venezuelana na região de Essequibo, território que pertence à Guiana. Em 2015, foram encontradas reservas de petróleo que somam 11 bilhões de barris na chamada margem equatorial. A região vem sendo explorada por petroleiras dos Estados Unidos e da China. Vamos lá para a análise agora com o William Clavijo, que é PhD em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É venezuelano, o que muito nos honra também a sua presença aqui, William, conosco. Muito obrigado, Caio. Bom, William, já vamos lá, então. Você vê, de alguma maneira, esses interesses do governo brasileiro com o Nicolás Maduro possam estar eventualmente relacionados ao fato da Venezuela ter as maiores reservas de petróleo do mundo? Olha, Caio, eu acho que a gente não pode negar que a Venezuela tem uma importância e relevância na geopolítica do petróleo e na geopolítica dos recursos naturais em geral, mas no petróleo, principalmente por conta dos grandes volumes de reservas provadas existentes no país. E isso claramente levanta o interesse de muitos países do mundo, num momento, né, onde a gente vem se adaptando às consequências de uma crise energética global, decorrente da invasão russa-ucrânia e o intercâmbio de sanções entre Ocidente e a Rússia, e o interesse claramente de garantir a segurança energética, porque apesar de que a gente tem uma emergência climática e que os países, principalmente os mais desenvolvidos, estão se comprometendo com metas cada vez mais ambiciosas de redução de emissões e para avançar numa transição para uma economia de baixo carbono, existe muita incerteza sobre a velocidade e a data em que chegará o pico da demanda de petróleo, né? E a gente sabe, né, que a matriz energética mundial ela é composta principalmente por fontes de energia fósseis, principalmente carvão, petróleo e gás natural. Então, claramente, Venezuela levanta muito interesse de muitos países, não só da região, como também de outras partes do mundo, por essa preocupação permanente com a segurança no abastecimento. Aqui no Brasil, claramente existem outras preocupações, né? Como garantir a capacidade de produzir petróleo e também garantir a segurança energética, sabendo que existem recursos no país, mas que a regulação ambiental ela é muito dura, né? Então tem aquela disputa pela regulação, pela aprovação de licenças para a exploração da margem equatorial e claramente não só para a Petrobras, como também para outras empresas privadas independentes, né? Aqui no Brasil existe um fenômeno muito interessante de nascimento de um diverso número de empresas independentes
de médio e de meio porte, que teria muito interesse em investir na Venezuela, porque existe pelo grande volume de recursos, mas também pela facilidade de produzir petróleo em áreas terrestres, onde a tecnologia já está disponível. É um país que é relativamente próximo do Brasil, é um país que está próximo de alguns dos principais mercados de consumo do Ocidente, William, Estados Unidos, a União Europeia. Então, a gente entende que sim, que levanta um grande interesse de parte, existe interesse no Brasil sim, e também William, no setor privado brasileiro. A minha dúvida é se, diante de uma crise dessa, o fato de países que já estão lá, com companhias nacionais de seus países lá, estou falando de China e Rússia, por exemplo, autocracias, regimes autoritários, estarem lá e referendarem o resultado, a vitória de Maduro, ajuda esses países, China e Rússia, a se posicionarem melhor no business de petróleo dentro da Venezuela do que outros países, por exemplo, os americanos, que estão lá também e que reconhecem como vitorioso o candidato adversário? Há uma correlação ou não há essa correlação? Olha, Caio, depende de analisar caso por caso. No caso da China, a China tem uma preocupação importante com a segurança energética, né? Porque a China importa a maior parte do petróleo que consome. Então, no caso da China, sim é muito importante. Já no caso da Rússia, seria diferente, né? A Rússia, estamos falando de uma megapotência energética que é autossuficiente no consumo de energia, e que é uma grande exportadora de petróleo e derivados, produtos derivados de petróleo, né? Mas, tomando em conta o caso da Venezuela, para Estados Unidos, a gente também precisa traçar paralelismos, né? E nesses dois paralelismos, quando estamos falando paralelismo com a Rússia e a China, a gente tem que fazer referência claramente à Ucrânia e também a Taiwan, né? Então, claramente, existem muitas teses, né, que sugerem que a presença russa e o apoio de Vladimir Putin ao regime de Nicolás Maduro na Venezuela, ele também busca um interesse de se projetar na América Latina e também exercer influência na região, também para contrabalançar, buscando ter uma moeda de troca com o caso da Ucrânia, né? E já na China, no caso da China, existem também teses que apontam nessa direção, porém, a China sim tem uma preocupação maior com garantir a segurança no abastecimento energético, que é um país que consome 19 milhões de barris de petróleo, mais ou menos isso foi o número que ele atingiu no ano passado, e só produz cerca de 4 milhões. Então, é um país que tem uma grande situação de vulnerabilidade energética no contexto energético atual. Bom, Lorival, você vê não, isso aparentemente é bem claro, mas de que forma a Venezuela usa essa condição de ter as maiores reservas de petróleo do mundo numa situação como essa, como elemento diplomático, de aproximação entre países, independentemente dos regimes desses países serem ou não semelhantes ao dela? Bom, como o William disse, desses países aí, só a China que se beneficia disso, que precisa disso, né? Porque tem muita carência de energia e de alimentos, né? A Rússia é um grande produtor de petróleo, o Irã também, e até a Coreia do Norte, eu acredito que não chega o petróleo venezuelano. E, enfim, aí você tem países menores, como Cuba, né, que se beneficiam um pouco disso e tal. É que a produção está tão baixa, né? A produção era de 3,2 milhões de barris por dia, no auge ali, na época em que o Hugo Chávez estava começando o governo e tal, e hoje não chega a 1 milhão de barris, né? Então, não é só por causa das sanções americanas, é porque a PDVSA foi sucateada, né? Perdeu a produção, a capacidade de produção. Então, essas reservas, elas aparecem mais como um potencial futuro. Sim. Quando houver um governo eficiente, né? Eficaz, né? Na Venezuela, que não é o caso do atual regime, que tem uma disfuncionalidade econômica muito grande, né? 60% das empresas venezuelanas fecharam nessas 2 décadas, né? Milhares de indústrias, o país se desindustrializou, perdeu a capacidade de vender petróleo,
e de receber dólares, e perdeu ao mesmo tempo a capacidade de fabricar produtos, de produzir. Então, a agricultura também sofreu muito com a hostilidade do regime contra a iniciativa privada, tentativa de controle de preços, confiscos em massa de propriedades, de empresas, estatização e tal. Então você tem uma tempestade perfeita em que você não exporta, não consegue dólares e é obrigado a importar praticamente tudo. E é isso que levou a essa debacle econômica da Venezuela. Daniel, você sente nas conversas com o governo brasileiro esse componente petróleo embutido nessa estratégia de aproximação, ou vamos dizer assim, de neutralidade do presidente Lula com Nicolás Maduro? Não vejo isso como um ponto relevante do tabuleiro, pelo menos na visão brasileira. Agora, é preciso lembrar, o Lorival citou muito bem os dados, né? A Venezuela chegou, no final dos anos 80 e nos anos 90, a produzir mais de 3 milhões de barris por dia, mais ou menos o que o Brasil produz hoje, sim, com todo o pré-sal, e hoje não produz nem 1 milhão. Além disso, a PDVSA não só foi sucateada, como exportou engenheiros de petróleo e técnicos da área de petróleo para o mundo todo, porque obviamente é uma área em que existe muito apetite do mercado por contratação desses profissionais, o que deu um impulso para a diáspora venezuelana, pelo menos profissionais de altíssimo nível profissional, de altíssima qualificação. Foi o que iniciou a diáspora venezuelana, né? Agora, é preciso entender assim, a Venezuela tem 300 milhões de barris de reservas, mas são recursos chamados na indústria do petróleo de não convencionais. É um óleo muito pesado, é quase um piche. Se diz assim que a última gota de petróleo a ser usada no mundo possivelmente virá ou do Brasil, porque é um petróleo com pouca pegada de carbono, ou da Arábia Saudita, que é muito leve. Nesse aspecto, a Venezuela tem a antítese desse petróleo, que é um petróleo extremamente pesado, mais custoso para se refinar, que sempre vai precisar de um blend com petróleo mais leve na refinaria. Agora, são recursos muito importantes. Só é preciso lembrar que os Estados Unidos, quando retomaram as sanções, porque consideraram que o Acordo de Barbados não foi cumprido, e aí acabaram de retomar as sanções contra a Venezuela, podem inclusive piorar, mas já retomaram, quando você olha ali no detalhe, não retomaram inteiramente. Então, as restrições para se fazer negócio com petróleo são diferentes da licença anterior, licença 41 para a indústria do petróleo, e tem uma série de especificidades que permitem liberações, autorizações caso a caso. Então, isso é o que garante, por exemplo, uma parceria, uma joint venture que a Chevron fez com a PDVSA recentemente, que vai continuar, a exploração de um campo de gás que chega até praticamente ali Trinidad e Tobago, se não me engano, pela British Petroleum. Isso tudo, quer dizer, mostra que Estados Unidos e União Europeia, por um lado, são muito duros no discurso, por outro lado, tem detalhes nas sanções que permitem continuar fazendo negócios na Venezuela no detalhe. William, o Maduro usa muito essa questão das sanções como a causa, né, vamos dizer assim, dessa derrocada da economia nos últimos anos. Qual a sua avaliação? Qual que é o impacto das sanções, principalmente dos Estados Unidos, na economia venezuelana? Bom, Caio, sem dúvida, as sanções setoriais que começaram a ser aplicadas a partir de 2009 tiveram um impacto importante na possibilidade de uma recuperação econômica. A gente pode até dizer que ela contribuiu a aprofundar uma crise que tinha começado a partir de 2014, né? Porque a gente precisa lembrar que em 2014, quando o preço do petróleo cai no segundo semestre desse ano, se descortinou uma crise tremenda, que foi, enfim, a combinação de erros na gestão da política econômica, corrupção e também o grande endividamento da PDVSA e do próprio governo venezuelano, né? Então, assim, a gente claramente tem que reconhecer que as sanções contribuíram a aprofundar as dimensões da crise econômica provocada pelo chavismo desde 2014, né? O Lorival, o Celso Amorim hoje na entrevista, ele critica as sanções, diz condenar. Você vê como um elemento de pressão efetivo? Quando o mundo adere
em grande escala. Foi o que aconteceu com a África do Sul, o apartheid, né? Nos anos 80. Havia ali ainda duas grandes importantes brechas, que eram os Estados Unidos e o Reino Unido, de Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Quando os dois decidiram aderir às sanções contra o apartheid, o mundo pró-soviético, comunista, todos já tinham adotado as sanções, o regime do apartheid entrou em colapso. É claro que as sanções, elas têm um aspecto, uma dimensão econômica e uma dimensão política, porque a própria população se sente muito isolada quando vê que o mundo inteiro está transformando aquele país num pária internacional, né? E isso teve um impacto muito sobre o Irã. Os ciclos econômicos do Irã, e eu acompanhei isso cobrindo, eles dependem muito do impacto das sanções. Então, havia o Mahmoud Ahmadinejad, que tinha uma retórica abrasiva, vieram as sanções, o regime permitiu a eleição do Rouhani, que era um pragmático e que fez o acordo com o governo do Barack Obama e a União Europeia, o acordo nuclear. As sanções foram derrubadas, a classe média voltou a prosperar. A classe média tinha sido muito afetada pelas sanções e a classe média iraniana ela tem um poder de articulação forte, além dos bazares, que são a antiga aristocracia anterior à Revolução. Então, as sanções contra o Irã tiveram um peso muito importante, só que o Donald Trump rasgou o acordo. Aí foi eleito de novo o Ebrahim Raisi, que tinha disputado com o Rouhani, que era o radical, o Raisi, que agora morreu num acidente de helicóptero. Então, e agora é eleito de novo um pragmático. E ele disse no discurso de posse que ele tinha esperança de acabar com as sanções contra o Irã, porque fazem muita pressão sobre o regime iraniano. Agora, no caso da Rússia, você tem a China como enabler da Rússia, né, possibilita a Rússia. Você tem a Índia, que tem 50% do arsenal indiano russo. Né? No caso da Venezuela, você tem os mesmos atores, Rússia e China, Irã, dando aí um oxigênio, uma sobrevida. Lembrando que as sanções europeias contra a Venezuela dizem respeito apenas a armas, a equipamentos de repressão contra a população e a indivíduos do regime. Né? Não é um embargo comercial. A União Europeia não impõe isso contra a Venezuela. São só os Estados Unidos que impõem esse embargo de petróleo com vários waivers, né, com várias concessões que os Estados Unidos usam. Primeiro porque tem pressão da Chevron. Né? A Chevron e outras companhias fizeram refinarias para o petróleo iraniano. A Citgo tem 16 mil postos de gasolina nos Estados Unidos. Então, existem pressões internas também para liberar. Aí, o governo americano usa isso como uma válvula política para obter concessões da Venezuela e também sofre as pressões internas. Mas sanções que são uma peneira cheia de brechas feitas pelo mundo inteiro, o próprio Brasil é uma peneira para sanções contra a Rússia, levou o seu comércio com a Rússia, assim por diante, aí as sanções perdem muito a eficácia.